Olá pessoal, meu nome é Marcelo. O Modelismo na Prática vai mostrar hoje para vocês os principais materiais que são utilizados principalmente para a confecção das maquetes de ferromodelismo. Falando um pouco sobre as escalas, como fazer a estrutura, os materiais necessários para a fixação dos trilhos, falar um pouco sobre os trilhos, relevo, vegetação, urbanização e vegetação final e detalhamentos. Para início, vamos falar um pouco sobre a parte da estrutura. A partir do projeto já elaborado, feito ou através de projetos como o SCARM ou N-Rail 5, ou então na raça, vamos chamar assim, né? Fazendo de acordo com o gosto de vocês, o tamanho da madeira necessária, o tamanho com o espaço que vocês tenham, a gente parte para a fase seguinte, que é a elaboração da estrutura ou a base da maquete. Eu uso geralmente madeiras de ou MDF ou compensado naval, virola, né? De 6 milímetros no mínimo, porque senão ela começa a ficar muito fina e começa a dar problema de soltar as peças e torcer a maquete com o tempo, dependendo do tamanho, inclusive. Vamos então depois mostrar para vocês a fixação do sarrafo, que é a parte de estrutura em si. A gente faz uma espécie de uma gaiola de madeiras com sarrafo embaixo, aonde é a tampa depois, que é essa tábua compensada ou de MDF de 6 milímetros, é fixada através de preguinhos ou parafusos. Como vocês podem ver, um exemplo que está sendo mostrado, é a tampa já fixada e a estrutura inferior já pregada à tampa, certo? Bom, a nossa base pronta, a gente vai partir para a parte de fixação dos trilhos. Para isso eu vou mostrar um pouco para vocês o que nós temos hoje no mercado a nível de trilhos de acordo com a escala, né? HO, N ou Z. Como vocês podem ver, nós temos a escala principal, que é a mais comercial, inclusive com produto nacional, que é a escala HO, que é 1/87. Temos a escala N, que é 1/160. Também tem com certa facilidade nas lojas de modelismo, ou então podem ser compradas no exterior. E a escala Z, que é uma escala muito difícil de se conseguir aqui no Brasil e essencialmente só trazendo de fora realmente. Para a fixação desses trilhos, nós usamos preguinhos bem pequenininhos, que são fixados nos furinhos que vêm nos trilhos, com as ferramentas necessárias, martelinhos ou então a perazinha de nautimodelismo, que é muito útil, muito mais fácil de aplicar os preguinhos, ou parafusar com uns parafusinhos bem pequenos, né? E para juntar um trilho no outro, fixação de um trilho no outro, nós usamos as talinhas de junção, que são peças metálicas que ficam metade para cada ponta do trilho, como vocês podem ver aqui assim, né? Que ajudam no contato e fixação dos trilhos um no outro, melhorando a parte elétrica, certo? Após isso aí feito, pode ser soldado, um conselho é soldar essas talinhas para que o contato elétrico fique 100% eficiente. Vamos falar um pouquinho sobre os prós e os contras de cada escala. No caso do HO, os pontos prós é que é fácil de ser encontrado e barato. Na escala, os contras, no caso, é que demanda um tamanho de maquete muito grande para que você possa fazer um traçado, um layout bem razoável, que fique bem movimentado. A escala N, os pontos positivos é que, de acordo com o tamanho, por ela ser menor,
Você pode fazer um projeto mais elaborado numa madeira menor, certo? E os pontos também positivos é que é facilmente encontrado. O negativo é o preço, que às vezes, dependendo do tipo de locomotiva, material rodante que você queira, o preço é um pouquinho acima do HO. A escala Z, os pontos positivos, principal é que numa madeira então realmente bem pequena você consegue fazer um traçado grande com bastante relevo, casinhas, cidade, rios, montanhas, coisas que às vezes no HO demandaria um espaço muito maior. E o ponto negativo realmente é como encontrar o material que ele é só praticamente trazido de fora através de importações. Outros trilhos especiais que existem e que são muito úteis nas maquetes são os desvios, AMV, aparelhos de mudança de vias, que como vocês podem ver, eles têm uma derivação. Você pode ter uma linha principal e derivar para um pátio de manobra, um trecho que você vai colocar, por exemplo, uma estação de passageiro, um terminal qualquer de container, de óleo, né? E são muito úteis para passar de uma linha, se você fizer duas linhas paralelas na maquete, a linha interna e a linha externa, para você passar de uma linha para outra, só através dos desvios é que podem ser feita essa mudança, né? E eles podem ser manuais ou elétricos. Esses aqui são modelos nacionais elétricos, em que através de uma ligação num painel de controle, essa bobina que tem aqui aciona eletronicamente o desvio para um lado ou para o outro. Eles são chamados desvios à direita quando o trecho curvo ele é à direita. E os desvios à esquerda são chamados quando o trecho curvo deriva para a esquerda. No linguajar do ferromodelismo aí, né? Temos também trilhos de passagem de nível, para quando você tem uma rua e aí você tem que fazer uma passagem de nível para que os veículos ultrapassem a linha férrea, né? São trilhos que já vêm com esse acabamento. E trilhos de fim de linha, quando você faz uma derivação para um pátio e esse pátio vem e termina, sem ter continuidade. Então chamamos de trecho de fim de linha, e essa peça é onde tem o batedor, onde o vagão ou a locomotiva chega e para nesse ponto. Temos também os chamados trilhos flexíveis, que são trilhos geralmente em média de 80 centímetros de comprimento, em que você pode fazer trechos curvos principalmente, com certa facilidade, né? Temos o N, o HO também tem seus trilhos flexíveis, e o Z também tem, são várias marcas que fabricam esse tipo de trilho. O único cuidado com ele é que demanda uma certa experiência. Na hora que você vai fazer as curvas, principalmente, você tem que compensar, porque como vocês podem ver, a hora que você faz a curva, um trilho fica maior que o outro, então que tem que haver você tem que serrar o trilho ou com uma ferramenta elétrica ou com uma serrinha para igualar novamente e ter continuidade nas emendas dos trilhos. São peças muito úteis porque diminui o número de emendas, diminuindo o problema de descarrilhamentos futuros. Então nessa primeira parte então mostramos para vocês um pouco como é a estrutura da base das maquetes, e falamos um pouco sobre os trilhos e os seus tipos de trilho e como fixá-los e as escalas. Ok, na parte 2 vamos ter continuidade com a parte de relevo, urbanização e detalhamento final. Não percam! Gostaria de convidá-los a curtir nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário e dúvidas abaixo. Para receber um conteúdo exclusivo, clique no link da descrição e deixe o seu e-mail.